Isso é extraordinário. Meu Deus do céu. Por quê? A gente chega no trabalho, e a gente vê os nossos amigos, né, falando assim, não, meu filho pegou a faixa tal, amarela no jiu-jitsu, né? E o outro falou assim, não, meu pegou, fez 4 gols lá no futebol. E eu ali, né, pensando nos meus filhos, né, tentando superar aquelas dificuldades e não tendo o que falar, não tendo o que falar, entre aspas. Até aquele momento não tinha compreendido isso, né, que eu tinha muito o que falar. E teve um dia, arrumar, na época a gente não tinha a nossa Diana, né, o papai ainda estava no coração de Deus, a Diana, mas toda vez que a gente saía era uma operação de guerra, né? Aí era 3 mudas de roupa e um gritava, mas já fez isso? Não, já fez, agora vai você e tal. E teve um dia que eu falei assim, tá tudo pronto aqui. Ela falou, não, então amarra o cadastro das crianças. Aí eu falei assim, não, já amarrei aqui do Danilo e a Natália, você já amarrou. Ela, não amarrei, não, amarra aí. Aí eu, tá amarrado. Eu falei, foi. Tu vê que assim o coração dando aquela ardida que é assim. Aí eu acho que foi o Espírito Santo, né? Falou assim, desamarra o sapato da pretinha. Cara, eu desamarrei. Mas ela tem uma... Né, Diana? Ela tem uma personalidade, a Natália não tem? Ela é casca grossa, né? A Natália é casca grossa. Aí desamarrei o cadastro dela, ela deu uns 2, 3 gritos lá. Daqui a pouco ela se abaixou, fez as 2 orelhas do coelho. Ai, que fofo. Passou aqui assim... Um laço perfeito de cadastro. Minha irmã, comemorei igual o gol de Copa. Eu sei como é. Comemorei igual o gol da Copa. E assim, no dia seguinte, a gente lá no quartel, isso foi no domingo, e na segunda-feira, os caras falaram, não, meu garoto, pô, goleou de novo. E o outro falou assim, não, meu garoto ganhou a medalha. E eu falei assim, minha filha amarrou o cadastro. E assim, aí é que tá, né? Aquelas pessoas que eram próximas a mim, viam a minha luta, a minha angústia, celebraram comigo como se fosse um gol da Copa também. E aí a importância de quem está ao nosso redor, né, na nossa luta. E assim, eles celebraram, caraca, ela amarrou os dois. E assim, a gente ali no refeitório comemorando alguém que tinha amarrado o cadarço. Então, como você fala, né, o que é ser pai de jovens atípicos? Na verdade, eu sou pai. Eu não tenho nada. O que eu tenho de extraordinário são eles. É o que eu tenho de mais extraordinário. O que eles demandam, né? Tanto a Diana, quanto o Danilo, quanto a Natália, o que eles demandam para mim é o que me faz crescer. Eu não teria a menor chance de céu, eu não teria a menor chance de ser melhor, eu não teria a menor chance de ter um diálogo com você, de poder ajudar outra pessoa se eles não tivessem entrado na minha vida e transformando a minha vida num pequeno caos com muita graça, né? Porque foi uma série de coisas que foram desconstruídas, mas eu tenho certeza que deve estar por aí numa dessas perguntas que eu vou fazer. Muita coisa aconteceu. Eu posso imaginar o que você passou, porque eu sou mãe atípica, então eu sei. Irmã. Eu sei exatamente o que você passou, né? E quando eu escutei você falar do cadastro, eu me lembrei que as coisas têm o peso que a gente dá, né? E o peso do cadastro foi um peso tão maravilhoso que contagiou os seus amigos. Sim, irmã. E isso é incrível. É verdade. E realmente, quanto custa o peso de um cadastro? Custa muita lágrima, custa muitas noites, muito incentivo, né? Muita repetição e muita paciência. Então, o peso do cadastro, gente, ele é muito grande. Sim. É por isso que tem que ser comemorado e bastante. Celebro muito. Exatamente. E a minha pergunta para você é a seguinte. Eu sei que você pensa como pai, né? Só pensa como pai. Mas, com certeza, quando a gente nasce, quando a criança nasce, a gente recebe um filho e que vem aquele diagnóstico, naquele momento que a gente recebe, tem uma questão ali emocional que a gente sente. E eu queria que você falasse um pouco disso. Irmã, é uma morte. Eu não sei qual é a realidade. Na verdade, até há pouco tempo eu tive essa realidade através de um livramento, mas é o mais próximo, porque de alguma forma tudo que você planejou durante toda a sua vida é desconstruído, mas desconstruído de uma maneira muito violenta. Sim. E ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada
bonitinho o autismo. Não. Não tem. É muito difícil, muito cruel, mas toda a realidade de dor também tem a beleza Sim, da superação sim. e tudo, mas não é fofinho. Eu estava escutando até um irmão falando outro dia, que se você vive a realidade do autismo, mas não tem nenhuma derrota para contar, você está prejudicando a causa. Você está prejudicando. Se você só entra na rede para falar, olha, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro, meu filho é extraordinário nisso. Não. Eu vi realmente a maioria dos meus sonhos sendo desconstruídos por esse diagnóstico. É como se aquele filho que a gente projetou nos 9 meses de gravidez, ele morresse e ali naquele momento tem que nascer um outro filho. Tem que nascer um Entendeu? outro filho. Então a gente tem que se reprogramar para ser aquele pai e aquela mãe, né? Mas aí que tá, né? Eu sempre penso isso, né? Que dificilmente a gente sabe o que a gente quer e o que é melhor. Na verdade, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que é melhor para Com nós. certeza. E eu vejo isso perfeitamente nessa desconstrução. A minha esposa, ela é uma... Cadê? Amor, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. A minha esposa é uma mulher extraordinária. Ela é uma mulher extraordinária, ela é muito boa em tudo que ela faz. Vocês têm que ver aquelas festas lá de casa que vai ser só um bolinho. Uhum. Só falta entrar o Cirque de Soleil no da festa, né? Mas ela é muito boa, então... A gente estava O diagnóstico veio quando a gente estava querendo ganhar dinheiro. Uhum. A gente queria ganhar dinheiro. A gente estava muito empenhado em fazer grana. Eu estava prestes a construir um petroleiro em Singapura. Nossa. A Maíra administrava a maior rede de hotéis do Brasil. Uhum. A maior rede de hotéis do Brasil. E eu me lembro perfeitamente também desse dia. Que ela já tinha suspeitado, começou a correr atrás do diagnóstico. Tinha que idade? 4 para 5. E quando recebeu o diagnóstico, eu me lembro que ela estava com os 2 laudos na mão, ela sentada no chão, encostada com as costas na parede, e eu sentado na cama, e ela falou, é isso aqui. Amanhã eu vou pedir demissão. E você vai ter que segurar as pontas da casa aí sozinho. Uhum. E foi isso que foi feito. Ela não hesitou. Quando recebi essa proposta, a proposta era ficar 4 meses em Singapura e ficar 2 semanas aqui. Aí voltava mais 4 meses. Eu fui falar com até o falecido doutor Adailton, doutor Adailton lá do Fernandes Figueira, Instituto, e ele falou assim, nesses 4 meses você não vai ser mais pai dos seus filhos, eles não vão se lembrar de você. E eu não consegui conceber na minha mente a ideia de que os meus filhos não seriam meus filhos. Que eu não poderia, eles não me reconheceriam como pai. Então aí foi-se o petroleiro, foi-se a administração dos hotéis. A minha esposa, que poderia estar andando de avião em avião, ela entrava de ônibus lotado em ônibus lotado. E